Você já pediu alguma coisa para a inteligência artificial e recebeu uma resposta que não tinha muito a ver com o que você queria? Ou então a resposta até veio certa, mas ficou genérica demais e você precisou refazer tudo? Isso acontece bastante. E muitas vezes o problema não está na ferramenta que você está usando, mas na forma como você fez o pedido. No Multiprosa Explica de hoje, eu vou te mostrar como criar prompts mais eficientes para conseguir respostas melhores da inteligência artificial e aproveitar essa ferramenta de verdade no seu negócio. Vamos lá? Primeiro, vamos entender o que é um prompt. Prompt é basicamente a instrução que você dá para a ferramenta da inteligência artificial. Pode ser uma pergunta, um comando ou uma descrição do que você precisa resolver. Por exemplo, você pode simplesmente escrever: crie uma postagem para minha loja. A IA vai entender o pedido e provavelmente vai entregar alguma coisa. Mas será que esse conteúdo vai ter a cara do seu negócio? Agora, olha a diferença se você explicar um pouco mais. Tenho uma loja de roupas femininas em Belo Horizonte e quero criar uma postagem para o Instagram para divulgar uma nova coleção. Meu público são mulheres de 25 a 45 anos. Quero que a linguagem seja leve, que incentive as pessoas a visitarem a loja. Além disso, você coloca links e imagens das publicações que você já fez, para mostrar como a sua marca já se comunica. Percebeu a diferença? Nos dois casos, você pediu uma postagem, mas no segundo, você deu muito mais informações para a IA trabalhar. E é justamente aí que entra a importância de construir um bom prompt. Mas afinal, o que você precisa colocar em um prompt para conseguir uma resposta mais adequada? A primeira coisa é o contexto. Explique para a IA quem você é, qual é o seu negócio, para quem você está falando e qual situação você está enfrentando. Depois, deixe claro qual é o seu objetivo. Você quer vender mais? Criar uma legenda? Organizar uma planilha? Encontrar ideias para uma campanha? Quem é o seu cliente? Se você souber, conte. Isso ajuda a IA a adaptar as sugestões. Quanto mais claro for o objetivo, mais direcionada será a sua resposta. E se a ferramenta que você usa oferece recursos como projetos ou espaços de trabalho, aproveite isso. Você pode criar um projeto específico para uma atividade ou objetivo, reunir diferentes conversas sobre aquele mesmo assunto, adicionar arquivos, documentos e outras informações que ajudam a IA a entender melhor aquele contexto. Assim, em vez de começar do zero, a cada novo chat você consegue centralizar as informações daquele projeto e trabalhar diferentes etapas em conversas separadas, mantendo uma base de referência em comum. Outra coisa que ajuda bastante é dizer como você quer receber essa informação. Você pode pedir uma lista, uma tabela, um roteiro, uma legenda ou até um passo a passo. Também dá para definir o tom da resposta. Por exemplo, mais profissional, mais descontraído, mais curto ou mais próximo do seu público. E se existir alguma limitação, diga também. Por exemplo, crie uma legenda com até 500 caracteres e não use uma linguagem muito formal. Assim, a IA já sabe quais são os limites daquele conteúdo. Mas tem uma coisa importante: você não precisa acertar o prompt de primeira. Vamos imaginar que você pediu para a IA criar uma campanha para Black Friday, mas recebeu uma resposta muito genérica. Em vez de começar tudo novamente, você pode continuar a conversa e dizer: gostei da ideia, mas quero algo mais voltado para uma pequena loja física e com baixo investimento. Depois, agora transforme essa ideia em 3 posts para o Instagram. E depois, crie uma legenda para o primeiro post, usando uma linguagem mais próxima e com até 300 caracteres. Ou seja, você vai refinando o pedido até chegar no resultado que realmente precisa. Isso é especialmente útil quando a tarefa é mais complexa. Em vez de pedir tudo de uma vez, você pode pedir o trabalho em etapas. Primeiro pede uma análise, depois solicita as ideias, em seguida escolhe uma delas e pede para a IA desenvolver. E tem mais uma dica: você também pode pedir para a IA assumir um determinado papel. Por exemplo, você é um especialista em marketing para pequenos negócios, ou você é um consultor financeiro especializado em empresas de pequeno porte. Isso ajuda a direcionar a resposta para o tipo de conhecimento e linguagem que você está procurando. É quase como conversar com um assistente. Você apresenta o problema, recebe algumas ideias, faz ajustes e vai refinando o resultado.
Agora, vamos juntar tudo isso em um exemplo. Imagine que você tem uma cafeteria e quer criar uma campanha para aumentar o movimento durante a tarde. Um prompt mais completo poderia ser: você é um especialista em marketing para pequenos negócios. Tenho uma cafeteria em BH e quero aumentar o movimento entre as 14 e as 18 horas. Meu público é formado principalmente por jovens adultos. Sugira 5 ações de baixo custo para divulgar a cafeteria no Instagram. Quero ideias simples de colocar em prática e uma linguagem descontraída. Percebe como esse pedido é muito mais específico? Você definiu o papel que a IA deve assumir, explicou a situação do negócio, apresentou o público, o objetivo, o canal, o orçamento e até a linguagem que deseja. E se esse negócio já tiver um projeto estruturado na ferramenta de IA, o pedido pode ficar ainda mais contextualizado. Em vez de explicar novamente toda a identidade da cafeteria, por exemplo, você pode simplesmente pedir: com base nas informações deste projeto, sugira 5 ações de baixo custo para aumentar o movimento da cafeteria entre as 14 e as 18 horas, durante o mês de setembro. Nesse caso, a IA já tem uma base de informações para considerar e você consegue usar a conversa para focar no que realmente precisa resolver naquele momento. Mas atenção! Mesmo com um prompt bem feito e bastante contexto disponível, não significa que você deve simplesmente copiar e usar qualquer resposta da IA. Sempre confira as informações, principalmente quando envolver dados, valores, legislação, questões financeiras ou decisões importantes para o negócio. A inteligência artificial pode ajudar muito a organizar ideias, analisar informações e acelerar tarefas, mas a análise e a decisão final continuam sendo suas. Então, da próxima vez que você for pedir alguma coisa para a inteligência artificial, não pense só em o que eu quero que ela faça. Pense também em o que ela precisa saber para fazer isso direito. Contexto, objetivo, público, formato e linguagem são alguns dos elementos que podem transformar um pedido genérico em um prompt muito mais eficiente. E quanto mais você pratica, melhor fica a sua capacidade de conversar com essas ferramentas e aproveitar o potencial delas no dia a dia do seu negócio. E se você precisar de apoio na gestão da sua empresa, lembre-se que a CDL-BH oferece capacitações, workshops e uma ampla rede de parceiros que podem te ajudar no seu dia a dia. E se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo Multiprosa Explica!